Olá pessoal, meu nome é Ulisses Massad e neste vídeo eu vou apresentar como construir um processo básico dentro do BRPA Studio. Então nós estamos vendo aqui a interface do sistema e aqui no canto esquerdo eu tenho o menu de opções e eu tenho a opção para criar um novo processo. Então eu vou selecionar esse botão, o sistema já me abre uma janela para que eu escolha o nome para o meu processo e o diretório que eu vou salvar. Eu vou manter esse padrão e vou clicar aqui e eu já posso começar a trabalhar. Então, para a gente entender um pouco da interface do BRPA, aqui aqui do lado esquerdo eu tenho uma listagem com todos os processos que estão abertos na minha máquina local. Aqui eu tenho a minha área de desenvolvimento e de desenho dos processos e na parte de baixo eu tenho a parte de programação. Então eu vou selecionar aqui internamente, eu tenho os objetos, né, o qual eu posso começar a desenvolver meu processo graficamente. Eu vou começar pela opção de criar uma nova regra. Então eu clico aqui, seleciono uma regra, e aí o sistema já me prepara aqui na parte de baixo para que eu possa fazer a programação da minha regra 1 aqui. Então aqui eu tenho os botões de operação e tenho o estado que a minha regra se encontra, que é o módulo de developer. Então vamos começar fazendo um programa bem simples aqui. Eu vou começar fazendo a declaração de uma variável do tipo inteiro. Então eu dou o botão direito, venho nas opções variáveis, uma variável do tipo inteiro, o sistema já abre uma janela para que eu dê o nome da minha variável. Nós aqui com o BRPA, nós sugerimos ali que as variáveis, né, e os objetos, eles sigam uma nomenclatura padrão. Então, toda vez que eu vou criar uma variável inteiro, ele já vem preenchido ali com um i pequenininho, né, um i minúsculo. Eu posso completar o nome da variável, mas eu vou deixar esse nome de i mesmo. Vou dizer que a minha variável é igual a 1 e vou compilar aqui o meu sistema. Então, notem que à medida que eu faço a criação de uma variável, o sistema automaticamente já declara a minha variável aqui na parte de cima do meu script, né? Então agora eu estou no módulo debug. Nesse módulo, quando essa área ela está cinza, eu não consigo editar. Então eu tenho aqui embaixo a mensagem que rodou com sucesso, né, que compilou com sucesso. Eu vou voltar para o módulo developer. Eu vou fazer agora uma declaração de uma função. Então como é que eu faço isso? Eu dou o botão direito, eu venho aqui nas opções funções e procedimentos e vou criar uma função local. Então eu tenho aqui um wizard, né, para facilitar esse desenvolvimento. Eu vou chamar a minha função de soma, vou dizer que o tipo de retorno dela é string, e vou criar aqui os parâmetros da minha função. Então eu vou criar dois parâmetros, o primeiro deles eu vou chamar de P1, que ele vai receber aqui um inteiro, vou criar aqui o P2, e vai ser um número inteiro também. Bom, declarei aqui, automaticamente o sistema monta aqui uma função, né, já coloca aqui os comandos para trabalhar com a função. Bom, aqui no resultado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em templates, vou pegar aqui a minha parte de utilitários de string, não. Eu vou aqui em conversões e vou fazer de inteiro para string. Coloco o comando aqui, não preciso dessa área. E aí aqui dentro eu vou passar P1 mais P2. Bom, declarei lá. E aqui no meu código, então eu vou chamar minha função soma e vou passar i e vou passar o número 1. Fecho aqui o soma, vou também fazer uma declaração aqui antes do show message e vou deixar a minha função dentro do meu show message. Bom, testar para ver se isso aqui está funcionando. O comando deu que compilou com sucesso. Então se eu rodar
a minha função agora, eu tenho o resultado da minha função soma, que é 2. Bom, eu vou fazer uma declaração de uma segunda variável aqui. Só que agora eu vou declarar essa variável como sendo global do tipo inteiro. Então nota que o sistema já me sugere o nome GI, né, dizendo que é uma variável global. Vou dizer que GI é igual a 2. Vou vir aqui no meu número 1 e vou substituir por GI. Testo o programa, está compilando. Então agora eu tenho um resultado de 3. Bom, eu vou fazer uma modificação no meu programa, que é o seguinte. Eu vou tirar a minha função daqui, vou vir aqui na parte do meu processo, vou clicar em cima dele, e eu tenho aqui a opção Libraries. Então eu vou criar uma library chamada Math, e vou chamar ela de Biblioteca de Matemática. Só uma descrição, né? Vou jogar a minha função aqui, confirmo aqui e volto para a minha regra. Bom, se eu executar esse parâmetro agora, se eu executar essa regra agora, eu não tenho mais a minha função, né? Então eu tenho só as duas variáveis que eu declarei, e aqui na parte de mensagens, eu vou ter uma mensagem de erro, né, que ele não identificou o nome soma, que é a função que eu criei. Né? Bom, então como é que a gente corrige isso daqui? Eu posso vir nessa opção aqui, Uses, criar uma nova linha aqui, e eu vou ter acesso às minhas libraries. Então eu encontro aqui a minha biblioteca chamada Math. Vou colocá-la para cá, volto aqui na regra. Então se eu compilar essa regra agora, note que agora deu tudo ok e o sistema ele já traz para mim a minha função. Então eu posso executar essa regra, eu vou ter novamente ela rodando lá, me trazendo o resultado 3. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma segunda regra aqui. Eu vou colocar essa regra aqui depois da regra 1 e vou ligar a minha regra 1 com a minha regra 2. Então eu vou marcar aqui minhas duas regras e vou conectá-las. No momento que eu faço isso, eu estou informando para o BRPA que a regra 1 ela precisa ser executada antes da regra 2. Então eu preciso fazer isso aqui numa sequência. Eu posso ter mais regras aqui, colocando elas em paralelo, então o sistema faria a execução de uma outra regra se eu colocasse ela aqui embaixo e ligando de forma paralela, mas da forma que ela está aqui, ela vai ser executada sequencialmente, vai ser executada em série. Então, olha que interessante agora. Eu não tenho nada declarado ainda dentro da minha regra número 2, né? Vou selecionar aqui para ficar bem claro. Se eu pedir para compilar o programa, o sistema ele vai fazer o quê? Como eu declarei a minha variável GI como global, ela automaticamente ela é trazida para qualquer outra regra que eu tenha dentro do sistema. Então eu consigo trabalhar tanto com variáveis locais dentro de uma regra, como variáveis globais, né, estando em todas as regras dentro do meu processo. Vamos voltar aqui para o módulo Developer, e eu vou colocar um comando do tipo sleep por 10 segundos aqui. Fechei o sleep, mandei compilar, e ele já compilou a minha segunda regra. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para executar o meu processo para vocês verem como isso funciona. A execução do processo, eu simplesmente dou um botão direito aqui na área de cima e peço para o sistema executar esse processo. Então, o BRPA, nesse momento de execução, né, como eu estou aqui no meu ambiente de desenvolvimento, né, isso aqui eu estou desenvolvendo as regras, eu consigo ver né, aqui as cores, né, visualmente, qual é a regra que está sendo executada naquele momento. Então ele executou a primeira regra, eu dou um OK, e agora ele caiu no sleep e ele está executando a segunda regra. Então essa caixinha vai ficar verde aqui por 10 segundos,
e assim que termina o tempo, né, ela volta a ficar branquinha e eu recebo a mensagem que o meu processo rodou até o final, né? Então isso aqui significa que o meu processo chegou até o final. Bom, vamos fazer mais uma regra aqui e mostrar mais algumas funções. Só que nesse momento, antes de pôr a regra, eu vou criar aqui uma conexão com fonte de dados. A gente vai brincar com alguns objetos diferentes aqui. Então eu tenho aqui o meu comando para conexão com o banco de dados. Eu dou duplo clique sobre ele, ele me abre o editor. Eu vou selecionar aqui um banco que eu tenho local. Vou acessar um database chamado mídias. Vou pôr aqui um usuário, uma senha e vou pôr aqui o IP de loopback aqui da minha máquina. Testo a conexão. Conexão estabelecida com sucesso. Joia. Então eu tenho visualmente uma conexão com o banco de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essa segunda opção aqui, ó, que é um command text. Eu vou clicá-la aqui, vou trazer um objeto em formato de elipse. Quando eu seleciono esse objeto elipse, nessa parte eu posso começar a escrever meu comando de texto, né? Que no caso aqui vai ser um SQL. Eu já tenho aqui um facilitador de sintaxe, eu vou selecionar essa opção e vou para o meu construtor de SQL. Eu tenho aqui uma forma que eu posso facilitar a minha escrita. Então, nesse momento, eu já tenho lá a minha conexão com o banco, faltou simplesmente fazer uma ligação aqui. Então, vamos clicar aqui. Então, eu já tenho aqui as tabelas do meu banco de dados. Eu vou pegar uma delas, eu posso arrastar e soltar, ou dar duplo clique. Consigo já visualizar as colunas lá do meu banco. Vou dar um botão direito e pedir para checar aqui todas as colunas, né? Nesse momento o sistema já monta para mim o comando select e eu posso executar esse select clicando nesse botão run ou dando duplo clique sobre o meu command text aqui. Então é um banco que tem uma quantidade razoável de colunas, tanto de colunas quanto de linhas, né? Demora alguns segundos. E aí eu tenho aqui as colunas, né, todas, e eu posso navegar aqui entre os dados, né? Aqui eu tenho aproximadamente 15 mil colunas, né? Bom, feito aqui o meu command text, agora eu vou criar uma nova regra. Aqui vai ser a minha regra 3. Deixa eu puxar isso aqui um pouco para cá. Né? Vou fazer aqui, mantendo o padrão de criação de regras em série. Então, a regra 3 vai executar após a execução da regra 2. Vou selecionar a regra 3 e vou trabalhar aqui agora com a parte de banco de dados, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar os comandos para acessar o banco de dados. Eu quero abrir esse banco de dados e trazer aqueles registros para dentro do meu código. Então, eu dou um botão direito, venho em templates e aí eu tenho aqui as opções de banco de dados. Então eu vou fazer aqui deixa eu clicar um pouco mais para baixo aqui para vocês verem a opção, senão não vai aparecer ali por causa da minha tela. Então eu venho em templates, database. Eu tenho aqui a opção de preparar um SQL fazendo o comando open. Então, selecionando essa opção, o sistema já monta aqui para mim, ele traz ali basicamente os comandos que eu uso para fazer a abertura de um banco de dados. Então aqui nessa primeira linha eu vou abrir a minha conexão, vou passar aqui o nome da minha conexão, aqui é o nome interno que eu vou criar dentro da memória, preparar o comando SQL, passar parâmetros e aqui eu dou o comando open. Bom, então aqui eu vejo a forma, né, de como os parâmetros são passados, essa parte não me interessa porque eu não vou passar nenhum parâmetro nesse momento. E vamos lá para a minha conexão. Então eu vou criar na memória um objeto chamado com1 a partir de um data source. O data source aqui é o data source 1. Então eu vou colocar esse nome aqui exatamente como está ali, data source 1.
Vou preparar agora o meu comando SQL, vou construir então um objeto do tipo query1 na memória e vou passar o com1, que é a minha conexão, como parâmetro para esse comando de preparação de SQL. E aqui na opção Command Text eu vou usar o nome que está aqui, ó, Command Text 1. Então eu vou apagar essa string aqui. Então esse comando ele vai retornar para a minha função prepare SQL, ele vai passar o select que está dentro desse objeto. Bom, feito isso, o que o meu comando vai fazer? Qual que é a próxima etapa? É fazer um open dessa query aqui. Então, essa função open, ela vai abrir esse dataset e vai jogar esse dataset numa variável, que eu preciso declarar aqui ainda. Ele está me sugerindo o nome da S1, mas essa variável ainda não está declarada. Então, só para fazer a declaração, eu vou criar aqui, então, na verdade, um objeto, né, do tipo tDataset. Vou manter ali o nome DS, que é a sugestão de iniciais para dataset. Não vou usar ali nessa linha, né? Ficou na linha de baixo. Deixa eu deixar bonitinho aqui. Vou ter agora o resultado da minha query dentro do meu objeto dataset. E aí o que eu vou fazer aqui na linha de baixo? Eu vou fazer um looping nesse dataset aqui, usando um comando while. Então eu clico aqui, o sistema já me traz aqui uma opção para navegar dentro do dataset, já tem o next aqui embaixo. E dentro desse while eu vou pôr aqui um show message, então eu posso vir aqui em a função show message, vou tirar essa opção, e aqui dentro eu vou pôr o meu dataset, ponto, vou pegar aqui o método fieldByName, já vou pôr um ponto aqui, string, e vou pôr aqui o nome do campo que vai retornar do meu dataset. Eu vou colocar o campo chamado title. Então, bacana. Esse programa aqui, deixa eu compilar, ver se está tudo certo. Ele deu a mensagem aqui com sucesso e ele já me sinalizou que a minha variável GI, né, que ela foi criada aqui, ela não foi usada, né? Como uma variável global, eu não usei ela aqui para nenhum momento. Então ele já reclamou. Outra parte importante para a gente observar aqui é que nessa parte de baixo aqui do meu código eu tenho o comando que vai encerrar o meu comando SQL, né, que vai fechar o meu dataset, a minha query, e eu tenho aqui embaixo o comando que encerra a conexão. Esse código aqui eu posso eliminar se eu desejar. Por que eu posso eliminar? Porque o BRPA ele possui um mecanismo de garbage collection. Então, no momento em que a regra ela é terminada, todos os objetos que são abertos, né, na memória, eles já são encerrados automaticamente. Eu vou deixar aqui, mas eu poderia tirar também. Então, vamos executar aqui esse processo. Vou dar um botão direito. Ele vai começar lá executando a regra 1. Né, me trouxe o valor 3 aqui da minha função. Caiu na minha regra 2 e vai executar ali durante 10 segundos. Né? Vou levar aqui um tempinho. E aí, na sequência, ele vai para a regra 3. Então, chegou aqui na regra 3, está abrindo lá o meu dataset e já começou a apresentar os resultados aqui da coluna title da minha tabela de notícias. E aí, à medida que eu vou dando OK, ele vai passando por cada um dos registros que eu tenho lá. Bom, fiz os testes aqui, cansei de fazer, né? Não vou fazer isso aqui 15 mil vezes, eu simplesmente dou um abort e o processo é encerrado, né? E eu consigo parar aqui o processamento das informações. Bom, o meu processo, uma vez pronto, agora eu posso submetê-lo, por exemplo, para o ecossistema do BRPA. Então a publicação ela é feita através desse botão aqui. Eu posso dar o nome que eu quero aqui para o meu environment, pode ser produção, teste, homologação. Coloco aqui o IP
e a porta. Tem o nome do processo, eu posso dar um build, fazer uma descrição e dando aqui a opção de publicação, esse processo ele já vai ser enviado para o ecossistema e lá ele vai entrar em execução. A parte de agendamento dos processos, ela é feita aqui dentro das configurações do processo. Eu tenho aqui um scheduler seguindo o padrão cron, né? Então eu consigo fazer o agendamento. Então esse processo aqui está programado para executar a cada 0 segundos e 0 minutos, né? Então vai executar uma vez por hora, né? Tem toda, quem não conhece cron, né? Vale a pena dar uma olhada nessa anotação. E nota que aqui embaixo ele já criou o primeiro build da minha solução. Então cada vez que eu salvo o meu processo, se eu voltar aqui no build, ele vai automaticamente fazendo o controle de versões disso daqui, né? E aí quando eu publico eu posso trabalhar com release, com os números maiores aqui de versão. Então é isso, pessoal. Agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado e até a próxima.